Você vai ouvir hoje uma acusação que John Wesley fez a cristãos e que ele faria novamente a muitos de nós hoje. Não é uma acusação de assassinato, de imoralidade, de heresia. É algo mais silencioso, mais perigoso e muito mais comum do que qualquer um desses pecados. Ele olhou para dentro das igrejas de sua época. Igrejas cheias, ativas, com pessoas que cantavam hinos, que entregavam o dízimo, que liam a Bíblia, e disse algo que chocou a todos. Muitos de vocês são quase cristãos, quase, e isso não vale absolutamente nada diante de Deus. Neste vídeo, você vai entender o que John Wesley realmente ensinou sobre a santificação. Por que ele considerava o cristão acomodado uma das maiores ameaças à fé verdadeira? Quais são os sinais de que você pode estar vivendo um cristianismo de aparência? E o que fazer para sair dessa armadilha espiritual? Você tem crescido espiritualmente nos últimos 12 meses? Ou apenas se mantido no mesmo lugar, confortável, sem buscar mais de Deus? Fica comigo até o final. Porque o que Wesley ensina pode mudar sua vida de fé para sempre. John Wesley nasceu em 1703 em Epworth, na Inglaterra. Era filho de um pastor anglicano e de Susanna Wesley, uma mulher extraordinária que criou e ensinou os filhos a temerem a Deus e a disciplinar a vida interior. Ele estudou em Oxford, onde fundou o chamado Holy Club, um grupo de jovens que se reunia para orar, estudar as Escrituras, praticar o jejum e visitar presos. Os outros estudantes os chamavam de metodistas com escárnio, porque eram metódicos na busca da santidade. Em 1738, Wesley passou por uma transformação profunda. Após anos pregando sem sentir a certeza da salvação, ele descreve em seu diário uma noite em Aldersgate Street, onde, ao ouvir a leitura do prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos, sentiu seu coração estranhamente aquecido. Ali ele compreendeu a justificação pela fé, e isso acendeu nele uma chama que nunca mais se apagou. O que muitos não sabem é que a grande marca do pensamento de Wesley não era apenas a justificação, era a santificação. Era a possibilidade real de que um cristão pudesse e devesse crescer em santidade, em amor perfeito, em transformação real do coração. E é exatamente essa visão que nos importa hoje. Primeiro ponto: o quase cristão, o maior perigo dentro da igreja. Em 25 de julho de 1741, John Wesley subiu ao púlpito da igreja de Santa Maria, em Oxford, a universidade mais prestigiada da Inglaterra, e pregou um sermão que escandalizou a todos. O sermão se chamava O Quase Cristão, baseado em Atos 26:28, onde o rei Agripa diz a Paulo: "Por pouco me persuades a ser cristão." Wesley começou com uma observação simples. Desde que o cristianismo existe no mundo, há sempre uma multidão de pessoas que chegam quase lá, quase cristãs, que vão muito longe, mas não chegam onde precisam chegar. E quem é esse quase cristão? Wesley descreveu com precisão cirúrgica. Primeiro, o quase cristão tem o que ele chama de honestidade pagã. Ele não rouba, não mente, não engana o próximo, paga suas dívidas, trata as pessoas com respeito. Wesley disse: pagãos faziam isso, pessoas sem Deus faziam isso. Isso não é evidência de fé, é evidência de decência básica. Segundo, o quase cristão tem uma forma de piedade. Ele vai à igreja, participa dos sacramentos, usa todas as oportunidades religiosas disponíveis, ora em público, não profana o nome de Deus, evita o pecado manifesto. Do lado de fora, parece um cristão perfeito. Terceiro, e isso é o mais sutil, o quase cristão tem sinceridade. Não é um hipócrita calculista. Ele genuinamente quer agradar a Deus. Tem um desejo real de servi-lo. Suas ações religiosas fluem de uma intenção honesta. E mesmo assim, Wesley diz: isso ainda não é suficiente. Ele então confessa algo que chocou todos na plateia. Deus é minha testemunha. Eu fiz tudo isso por anos. Fugia do mal, fazia o bem, usava todos os meios de graça com sinceridade. E, no entanto, minha consciência me testifica no Espírito Santo que durante todo esse tempo eu era apenas um quase cristão. Pense nisso. O fundador do metodismo,
Um homem de oração, estudo, missão, confessou que durante anos viveu o cristianismo de aparência. A questão não é o que você faz. A questão é de onde vem o que você faz. É do amor a Deus ou do medo do julgamento? Da transformação interior ou da manutenção de uma reputação religiosa? Como Wesley advertiu em seu Sermão 2, aquele que faz o bem apenas para evitar punição, para não perder amigos, para proteger sua reputação, mesmo que faça muitas coisas boas e use todos os meios de graça, não pode ser chamado nem mesmo de quase cristão, pois no fundo é um hipócrita completo. Hoje, nas nossas igrejas, quantos são o quase cristão de Wesley? Quantos cantam louvor, mas não buscam a santificação? Quantos estudam a Bíblia, mas não permitem que ela transforme o coração? O quase cristão é o maior perigo dentro da igreja, porque ele próprio não sabe que está em perigo. Segundo ponto, o cristão inteiro. O que Wesley realmente queria dizer? Se o quase cristão é o diagnóstico, o cristão inteiro é a cura. E Wesley não deixou essa expressão vaga ou mística. Ele foi muito concreto. O que caracteriza o cristão inteiro? O Altogether Christian, como Wesley chamou em inglês. Primeiro, o amor de Deus. Não o conhecimento de Deus, não o respeito por Deus. O amor. Um amor que domina o coração, ocupa a alma, governa os pensamentos. Wesley dizia que a santificação plena é, em sua essência, o amor excluindo o pecado, o amor enchendo o coração, ocupando toda a capacidade da alma. Em seu tratado Relato Simples da Perfeição Cristã, A Plain Account of Christian Perfection, Wesley definiu a perfeição cristã como amar a Deus com todo o coração, mente, alma e força. Isso implica que nenhum temperamento errado, nenhum contrário ao amor, permanece na alma, e que todos os pensamentos, palavras e ações são governados pelo amor puro. Isso não é sentimentalismo, é uma revolução interior, é o coração reorientado em sua estrutura mais profunda. Segundo, o amor ao próximo. Wesley era inseparável em sua teologia. Você não pode amar a Deus sem amar o próximo. E esse amor não é tolerância educada. É o amor de 1 Coríntios 13. Longânimo, benigno, que não se ensoberbece, que não busca seus interesses. É um amor que se manifesta em obras de misericórdia concretas. Terceiro, a fé viva, não a fé intelectual. Os demônios também acreditam e tremem. Tiago 2,19. A fé verdadeira é confiança plena na graça salvadora de Deus. É uma relação viva, dinâmica, íntima com Jesus Cristo. É não apenas saber sobre o Salvador, é conhecê-lo. Wesley disse ao final do seu sermão, o quase cristão, que todos possamos experimentar o que é ser não apenas quase, mas inteiramente cristãos, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que está em Jesus, sabendo que temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, regozijando-nos na esperança da glória de Deus e tendo o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Note que ele não está falando de perfeição sem falhas. Ele está falando de uma orientação fundamental do coração, de uma postura de vida, de uma sede real por Deus que não se contenta com o mínimo. O cristão inteiro não é o cristão que nunca erra. É o cristão que não se acomoda com o erro, que não para, que não se sente em casa no pecado, que busca mais, sempre mais, de Deus. E esse, para Wesley, era o objetivo de toda a vida cristã. Não apenas ser salvo da condenação, mas ser transformado à imagem de Cristo. Não apenas escapar do inferno, mas participar da natureza divina, 2 Pedro 1,4. Terceiro ponto, a doutrina da santificação inteira, o coração da teologia wesleyana. Se você perguntar a qualquer teólogo qual é a marca mais distintiva do pensamento de John Wesley, a resposta será quase unânime, a doutrina da santificação inteira. Wesley discordava de Lutero precisamente nesse ponto. Ele admirava profundamente o reformador alemão, mas escreveu sem rodeios. Quem escreveu mais sabiamente do que Martinho Lutero sobre a justificação pela fé somente? E quem foi mais ignorante da doutrina da santificação, ou mais confuso em sua concepção dela? Sermão, no Vinhedo de Deus,
2.5. Para Wesley, a justificação era a porta, mas a santificação era a casa. Você entra pela porta, mas você vive na casa. Ele ensinava que a santificação começa no momento da justificação. No novo nascimento, o Espírito Santo começa uma obra real de transformação interior. Mas essa obra precisa avançar, precisa aprofundar, precisa chegar ao que ele chamava de santificação inteira. O ponto em que o amor de Deus governa completamente o coração, expulsando a raiz do pecado. A imagem que Wesley usava é poderosa. A justificação é como um pai perdoando um filho que caiu na lama. O filho é perdoado, mas ainda está cheio de lama. A santificação é o processo de lavar essa lama, de ser restaurado à imagem original de Deus. Em A Via Escriturística da Salvação, Wesley declara: a santificação é o amor excluindo o pecado, o amor enchendo o coração, tomando toda a capacidade da alma. E ele era otimista, radicalmente otimista, sobre essa possibilidade. Ele acreditava que um cristão podia, nesta vida, receber a graça da santificação inteira, não por méritos, não por sofrimento, mas por fé. Se é pela graça de Deus, espere agora como você está e receba agora. Sermão, A Via Escriturística da Salvação, 1765. Mas Wesley também era realista. Ele sabia que a maioria dos crentes que conhecia estava longe disso. Não porque Deus fosse mesquinho, mas porque os próprios crentes não buscavam, não clamavam, não se abriam. E aqui está o nó central de tudo. Para Wesley, a falta de busca pela santificação não era apenas uma deficiência espiritual. Era um sintoma de que algo estava fundamentalmente errado no coração. O crente verdadeiro quer ser santo, quer ser transformado. A acomodação é evidência de que a graça não está operando livremente. Ele escreveu: aqueles crentes que não estão convencidos da profunda corrupção de seus corações, ou que estão apenas superficialmente convencidos, têm pouca preocupação com a santificação inteira. Sermão, o arrependimento dos crentes, 4.2. Isso é uma sentença séria. Pouca preocupação com a santificação é sinal de pouca consciência da própria condição. E pouca consciência da condição é sinal de que o coração ainda não foi verdadeiramente quebrantado diante de Deus. A pergunta não é: sou um cristão salvo? A pergunta de Wesley é: estou crescendo em amor? Estou mais parecido com Cristo hoje do que há um ano? Estou buscando, com fome, com sede, a santificação que Deus promete? Quarto ponto: os meios de graça. Como a santificação acontece na prática? Até aqui falamos muito do que é a santificação. Agora precisamos falar do como, porque Wesley nunca foi um teólogo abstrato. Ele era obsessivamente prático. Ele ensinava que Deus, em sua sabedoria, estabeleceu meios de graça, canais concretos pelos quais sua graça flui até a alma humana. Não que esses meios tenham poder em si mesmos, mas Deus, em sua misericórdia, ordenou que geralmente atuasse através deles. Wesley definiu meios de graça como sinais externos, palavras ou ações ordenadas por Deus e designadas para este fim, ser os canais ordinários pelos quais ele possa transmitir aos homens a graça preveniente, justificadora ou santificadora. Sermão, os meios de graça. Os 3 meios centrais eram a oração, a leitura e exame das Escrituras, e a ceia do Senhor. Mas havia muito mais. Oração. Wesley levantava às 4 ou 5 da manhã para orar, não como regra legalista, mas como fome. Como quem não consegue começar o dia sem conversar com Deus. Ele disse: Deus nos diz para usar a oração e promete que será eficaz. Recebemos de Deus por pedir importunamente o que de outra forma não receberíamos de jeito nenhum. Escrituras, não leitura casual, decorativa, de checklist, mas busca intencional, deixar a palavra adentrar o coração e reformá-lo. A mãe de Wesley, Susana, definiu o pecado dessa forma memorável. Tome esta regra: tudo o que enfraquece sua razão, prejudica a ternura de sua consciência, obscurece seu senso de Deus
ou tira o sabor das coisas espirituais, tudo o que aumenta de autoridade do corpo sobre a mente. Isso para você é pecado. Era com esse padrão altíssimo que ela criou John Wesley. Jejum. Wesley jejuava 2 vezes por semana, do entardecer de quinta ao entardecer de sexta. Não por obrigação religiosa, mas como disciplina espiritual. Ele escreveu: "O jejum não é tudo, nem é nada. Não é o fim, mas é um precioso meio para chegar ao fim. Quando usado devidamente, Deus certamente nos dará a sua bênção." Comunhão. Em seu sermão, O Dever da Comunhão Constante, Wesley ensinou que a ceia do Senhor confirma o perdão dos pecados e fortalece os crentes para abandonar o comportamento pecaminoso. Assim como nossos corpos são fortalecidos pelo pão e pelo vinho, também são nossas almas por esses sinais do corpo e do sangue de Cristo. Este é o alimento de nossas almas. Comunidade e prestação de contas. Wesley entendia que nenhuma fé saudável é isolada. Por isso criou os pequenos grupos metodistas, onde os membros se reuniam semanalmente para se examinar mutuamente. Como está sua alma? Era como grupos de recuperação modernos. Cada pessoa prestava contas de sua caminhada espiritual ao grupo. Obras de misericórdia. Visitar presos, cuidar dos doentes, alimentar os pobres. Não como complemento da fé, mas como expressão dela. A santificação que não gera compaixão pelos vulneráveis é suspeita. O grande equívoco que Wesley combatia era o de confundir os meios com o fim. Orar, jejar, participar da ceia, ler a Bíblia, tudo isso pode se tornar religiosidade morta se não estiver conectado ao fim. A transformação do coração em amor a Deus e ao próximo. Mas o outro equívoco, igualmente perigoso, era abandonar os meios na espera passiva de uma graça milagrosa. Wesley dizia: "Use os meios. Deus é soberano, mas Ele ordinariamente trabalha através dessas práticas. Não as negligencie." Quantos crentes hoje vivem sem disciplina espiritual regular? Sem oração diária, sem leitura sistemática da palavra, sem jejum, sem comunidade de prestação de contas. E depois se perguntam por que não crescem. Wesley diria: "Você não está usando os canais pelos quais Deus prometeu fluir." Quinto ponto. A acomodação espiritual. O inimigo silencioso da fé. Chegamos ao coração do que Wesley mais temia. Não o ateu declarado, não o pecador confesso, mas o cristão acomodado. Aquele que encontrou uma zona de conforto espiritual e nela parou. Em seu sermão, Desperta tu que dormes, pregado na Universidade de Oxford, Wesley descreveu os dormentes espirituais. Pessoas que não percebem sua condição caída, que vivem sem a força transformadora do Espírito Santo, que estão, como ele dizia, em um estado de sono espiritual profundo. E o mais perturbador, eles não sabem que estão dormindo. A acomodação espiritual tem características específicas. Deixa eu listar as principais. 1. Satisfação com o mínimo. O cristão acomodado está satisfeito por não estar piorando. Não se tornar mais desonesto, não se envolver em pecados grosseiros. Isso já lhe parece suficiente. Mas Wesley dizia: a ausência do mal não é a presença do bem. A santidade não é apenas ausência de vícios. É presença de virtudes: amor, mansidão, humildade, compaixão. 2. Comparação horizontal. O cristão acomodado se mede pelos outros cristãos ao redor, não por Cristo. Pelo menos sou melhor do que fulano. Mas o padrão de Wesley era Cristo, e não qualquer versão diluída ou cultural de Cristo, mas o Cristo das Escrituras, perfeito em amor, em obediência, em compaixão. 3. Fé sem custo. Wesley observou em sua época o que é ainda mais prevalente hoje. Pessoas que queriam os benefícios do Evangelho sem os custos do discipulado. A segurança eterna sem a transformação ética. O céu sem a santidade. Mas para Wesley, isso era uma contradição interna. Quem realmente encontrou a graça de Deus deseja, por isso mesmo, ser transformado. A graça que não transforma não é a graça do Evangelho. 4. Estagnação mascarada de estabilidade.
Eu me mantenho firme pode ser uma declaração de fidelidade, ou pode ser uma desculpa para a imobilidade. Wesley nunca parou. Até os 88 anos pregava, escrevia, caminhava. Seu lema poderia ser: move-te ou regride. Na vida espiritual, não há platô permanente. 5. Piedade privatizada. A fé do cristão acomodado é uma fé de quarto fechado. Não tem consequências sociais, comunitárias, proféticas. Wesley pregava nas ruas, visitava presos, denunciava a escravidão. Ele escreveu uma carta de protesto à escravidão poucos dias antes de morrer. A santificação, para ele, tinha uma dimensão inevitavelmente pública. Mas por que a acomodação é tão perigosa? Porque ela não parece perigosa. O cristão acomodado não se sente em risco. Ele vai à igreja. Conhece a linguagem evangélica. Conhece as histórias bíblicas. E exatamente por isso não sente urgência. A urgência é reservada para os pecadores declarados. Ele já está do lado certo. Mas Wesley diria: talvez você seja exatamente o filho mais velho da parábola do pai misericordioso, que ficou em casa, fez tudo certo, nunca saiu para o mundo e nunca entrou na festa. Nunca experimentou a alegria transformadora da graça. Nunca ardeu por dentro. Nunca foi movido por um amor que excede o entendimento. O cristão acomodado não precisa ser acordado com raio e trovão. Ele precisa ouvir, com suavidade e clareza, a voz do Espírito. Há mais, há muito mais, e você ainda não chegou lá. 6º ponto. A regra de vida de Wesley. Vivendo de forma radical e intencional. Falar de santificação sem falar de prática é filosofia vazia. Wesley sabia disso. Por isso, ele não apenas pregou a santidade, ele a viveu, de uma forma que nós hoje consideraríamos radical. O que era a regra de vida de John Wesley? Com base em seu diário e nas práticas do Holy Club de Oxford, podemos reconstruí-la. 1. Acordar às 4 ou 5 da manhã para orar. Antes de qualquer coisa do dia. Oração como o primeiro gesto, não como o último recurso. 2. Jejuar 2 vezes por semana. Do entardecer de quinta ao entardecer de sexta, e às vezes também na quarta. Não como punição ao corpo, mas como esvaziamento que cria espaço para Deus. 3. Ler e meditar nas Escrituras diariamente, não como tarefa religiosa, mas como encontro com a palavra viva. 4. Participar da Eucaristia com regularidade. Wesley era anglicano e valorizava a ceia do Senhor como meio de graça extraordinário. Em sua vida adulta, participava da ceia às vezes mais de uma vez por semana. 5. Reunir-se com outros para a prestação de contas. Os grupos metodistas eram estruturados com perguntas diretas. Você pecou esta semana? Como está a sua oração? Como está a sua fé? Tem havido tentação? Como você respondeu? 6. Obras de misericórdia como disciplina espiritual. Wesley visitava presos regularmente, distribuía alimentos, educava crianças pobres, e ele vivia com extrema simplicidade. Ganhou fortunas com seus livros e doou quase tudo. Conta-se que ele vivia com 28 libras por ano, independentemente de quanto ganhasse. 7. Intenção total de se render a Deus, não como decisão pontual, mas como postura diária renovada. Isso pode parecer extremo, mas Wesley diria: o que é extremo é acharmos que é possível crescer em santidade sem qualquer disciplina, que podemos nos transformar dormindo, que a graça opera independentemente de nossa cooperação. Ele escreveu em seu diário em 1765: é impossível que alguém retenha o que recebeu sem progredir nisso. E também, usar a graça dada é o caminho certo para obter mais graça. Essa é a teologia wesleyana da cooperação com Deus. Deus trabalha, portanto você pode trabalhar. Deus trabalha, portanto, você deve trabalhar. Não para ganhar a graça, mas para recebê-la, retê-la, deixá-la fluir. A questão prática para você hoje é esta: você tem uma regra de vida? Não precisa ser a regra de Wesley, mas precisa ser intencional. Precisa incluir oração, palavra,
comunidade, serviço. Precisa ter estrutura suficiente para que sua vida espiritual não dependa apenas do humor do dia ou da conveniência da semana. Sem uma regra de vida, o cristão é levado pela corrente. E a corrente da cultura contemporânea, com seus estímulos, sua velocidade, seu consumismo, sua superficialidade, leva longe de Deus. A santidade requer intenção, sempre requereu e sempre requerirá. 7º ponto. O legado de Wesley e o desafio para hoje. John Wesley morreu em 2 de março de 1791, com 87 anos. Suas últimas palavras registradas foram: "O melhor de tudo é que Deus está conosco." Ele deixou para trás um movimento que havia transformado a Inglaterra. Historiadores sérios debatem se o avivamento metodista foi o fator que poupou a Inglaterra de uma revolução sangrenta como a francesa. Porque Wesley não apenas pregou, ele transformou comunidades, educou os pobres, aboliu o alcoolismo em aldeias, criou escolas, denunciou a escravidão quando isso era politicamente suicida. Mas a herança mais profunda de Wesley não é institucional, é doutrinária, é espiritual. É o chamado permanente a não se contentar com menos do que a santidade que Deus oferece. Ele escreveu ao final de sua vida: "Nossas doutrinas principais, que incluem todas as demais, são 3. A do arrependimento, a da fé e a da santidade. A primeira delas consideramos como o portal da religião, a segunda, a porta, a terceira, a própria religião. A própria religião. Não a religião da aparência, não o quase cristianismo, mas a santidade, o amor a Deus e ao próximo que governa o coração inteiro." E o que diria Wesley se visse o cristianismo contemporâneo? Diria que muitas de nossas igrejas estão cheias de quase cristãos, pessoas que têm honestidade pagã, forma de piedade e até sinceridade, mas que não estão sendo transformadas, que não buscam ativamente a santificação, que se contentam com a aprovação religiosa do grupo sem buscar a aprovação de Deus. Diria que trocamos os meios de graça pelo entretenimento, a oração pela distração, o jejum pela abundância, a palavra pela opinião do pregador favorito no YouTube. Diria que a acomodação espiritual virou virtude, chamada de descanso em Deus, ou graça sem lei, ou liberdade cristã, quando na verdade é apenas preguiça espiritual com roupagem teológica. Mas diria também, e isso é crucial, que a solução não é o esforço humano, não é o legalismo, não é a culpa permanente. A solução é a fé, é receber a graça, é se abrir, como você é agora, para a obra do Espírito Santo. Se é pela graça de Deus, espere agora, como você está, e receba agora. A graça está disponível. A santificação é possível. O coração pode ser transformado. Não pelo seu esforço, mas pela fé que abre a porta para a obra de Deus. O desafio que Wesley deixa para nós não é nos tornarmos monges medievais ou pregadores a cavalo. É nos tornarmos cristãos inteiros, pessoas cujo amor a Deus é real, profundo, transformador. Pessoas que buscam mais, sempre mais, do que o mínimo espiritual que a religiosidade de superfície oferece. Pessoas que, quando chegarem ao fim de suas vidas, possam dizer com honestidade: lutei o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Esse é o legado de Wesley, e é o convite que ele ainda nos faz. Antes de encerrar, quero fazer algumas perguntas provocativas. Não para condenar ninguém, mas para que cada um examine sua própria alma, como Wesley nos convida a fazer. Pergunta 1. Você consegue descrever como sua fé cresceu nos últimos 12 meses, não em conhecimento teológico, mas em amor, humildade, compaixão e santidade de vida? Pergunta 2. Sua fé tem consequências visíveis na sua rotina? Muda como você trata as pessoas? Gasta seu dinheiro? Usa seu tempo? Pergunta 3. Você está usando os meios de graça com regularidade e intenção? Oração, palavra, comunidade, serviço? Ou sua vida espiritual depende de momentos especiais esporádicos? Pergunta 4. Você busca a santificação?
Ou você assumiu silenciosamente que o máximo já foi alcançado quando você se converteu? Pergunta 5. Se Wesley examinasse sua vida espiritual hoje, com a mesma seriedade com que examinou a sua própria em Oxford, o que ele diria? Você seria o cristão inteiro? Ou o quase cristão? Essas perguntas não têm resposta fácil e não precisam ser respondidas em voz alta agora. Mas precisam ser respondidas em oração, diante de Deus, com honestidade. Porque a acomodação espiritual não se resolve com um sermão. Se resolve com uma decisão, com um recomeço, com uma entrega. Wesley dizia: você pode receber agora. Como você está? Pela graça de Deus. Se este vídeo tocou algo em você, se alguma dessas perguntas ficou ecoando, não deixe passar. Leve isso para a oração hoje. Comece simples. Diga a Deus que você quer mais. Que você não está satisfeito com o quase. Que você deseja ser o cristão inteiro que ele tanto ama e que Wesley tanto pregou. E se você quiser se aprofundar mais, recomendo fortemente a leitura dos sermões de John Wesley, especialmente o Quase Cristão, a via escriturística da salvação e relatos simples da perfeição cristã. Eles estão disponíveis gratuitamente em inglês no site da Wesley Center Online, e há traduções em português disponíveis em várias editoras metodistas. Se este vídeo foi útil para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Muitas pessoas nas nossas igrejas estão vivendo o quase cristianismo sem saber. Às vezes, uma palavra certa na hora certa abre uma porta que estava fechada há anos. Deixa seu like. Ele ajuda este conteúdo a chegar em mais pessoas que estão buscando uma fé mais profunda e transformadora. Se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo assim, histórico, teológico, prático, feito para quem leva a fé a sério. E até o próximo vídeo. Continue buscando. Continue crescendo. Continue sendo, não o quase cristão, mas o cristão inteiro que Deus chamou você a ser.